Lhes convido a abrirem suas Bíblias no Salmo 118. Salmo 118. Faremos a leitura alternada do verso 14 ao verso de número 29. Salmo 118. Leremos o verso 14 ao verso de número 29, leitura alternada. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor, Ele eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abriu-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ão graças, e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és meu Deus, render-te-ei graças. Tu és meu Deus, quero exaltar-te. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra lida em nossos corações. Convido você a baixar sua cabeça, fazer uma oração de confissão ao Senhor. Depois de alguns instantes de oração de confissão, faça uma oração de gratidão a Deus pela sua misericórdia, por Ele ter se atentado para nós, por Ele ser a nossa força, por Ele ser o nosso refrigério, por Ele ser o nosso baluarte, por Ele ser o nosso sustentador. Ore confessando ao Senhor. Depois de alguns instantes, ore agradecendo a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça. Deus, nós nos aproximamos do Senhor para pedir perdão pelo nosso pecado. Pedir a Deus, ao Senhor, que o Senhor se compadeça de nós. Venha ser, ó Deus, a nossa fortaleza. Venha ser, ó Pai, a nossa salvação. Estenda-se até nós a Tua misericórdia para recebermos o perdão do Senhor. Porque, ó Deus, nós pecamos contra o Senhor, nós erramos contra o Senhor. E nós necessitamos do Teu perdão. E não há como se aproximar de um Deus santo e não reconhecer que somos pecadores. Não há como se aproximar de um Deus justo e reconhecer a injustiça praticada muitas vezes por nós. Mas nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor é quem nos torna justos. O Senhor é quem nos justifica. E justificado nós somos pelo Senhor. Por isso, a Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia que se renovou sobre nós na manhã de hoje. E é por isso, a Deus, que nós temos plena condição de nos aproximar do Senhor com sincero coração e pedir perdão pelos nossos pecados. E nós queremos, a Deus, também pedir ao Senhor, Pai, na noite de hoje, dar-nos condição, a Deus, de reconhecer a tua grandeza, dar-nos condição, a Deus, de
reconhecer a tua soberania através dos cânticos, através da oração, através da leitura e exposição da tua palavra. Mas que nós venhamos, ó Deus, reconhecer a tua grandeza também, tomando a tua palavra para nós e desejando, ó Deus, logo colocá-la em prática, porque, ó Deus, certamente é isso que o Senhor requer de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao cântico, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno. Magnifiquemos ao Senhor, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Declaremos Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana é o nosso Rei. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação.
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Declaremos mais uma vez, Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Você pode mesmo sentar e fazer uma oração de louvor e adoração ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo o seu poder, adorando por aquilo que Ele é, reconhecendo aquilo que Ele mesmo afirma em sua Sagrada Escritura, que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Eu queria convidar você a fazer essa oração. Todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Reconheça o seu senhorio sobre toda a terra. Reconheça o senhorio do Senhor sobre a sua igreja. Reconheça o senhorio do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida. Sendo o Senhor Rei de todas as coisas, Ele é o único digno de ser adorado e reconhecido como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Declaremos através desse cântico que todo o poder foi dado a Ele e que Ele é Jesus, o Rei da glória. Adoremos ao Senhor. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Reconheça o senhorio do Senhor sobre o universo, e Ele está acima de todos, entronizado. Por isso deve ser adorado e reconhecido como o único e verdadeiro Deus acima de todos. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado.
Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós queremos reconhecer o Teu senhorio sobre a nossa vida na noite de hoje, sobre a vida da igreja, para que possamos, ó Deus, nos render para ouvir os Teus decretos e pedir ao Senhor que nos ajude a praticar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Nossa dinâmica de culto hoje vai ser diferente. Nós vamos pregar a palavra e depois vamos ter um momento de oração. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 12 até o versículo de número 19. Como eu havia programado pregar essa mensagem no domingo pela manhã, e do versículo 20 até o 26 no culto à noite, então hoje inverteu a ordem. Eu preguei no domingo à noite, já adiantando o versículo 20 até o 26. Mas hoje, então eu quero falar do versículo 12 até o 19. Vamos ler alternadamente esse texto. Os irmãos acompanham lendo os versículos ímpares. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito:
Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Por esta, ou por causa disso, também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Deus aplica a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Amém? Esse texto que nós lemos, esse acontecimento, é um acontecimento importante da vida terrena de Jesus, e tanto é assim que se encontra registrado nos 4 evangelhos. Todos os evangelhos, todos os evangelistas registram este acontecimento. E há um aspecto central nesse texto, que é a autoridade das Escrituras Sagradas. Esse texto também foi escrito para dar a nós mais um dos incontáveis exemplos de que aquilo que Deus diz acontece, que Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas, e como está escrito, ele vela pela sua palavra para a cumprir. Jesus estava na casa ainda, o texto está nesse contexto da casa de Marta e Maria, né? Marta, Maria e Lázaro. Desde o capítulo 11, que Jesus está por lá e ele continua por lá, agora que ele está saindo, porque primeiro a ressurreição de Lázaro, depois uma festa, um momento, um jantar especial para comemorar a ressurreição, quando Lázaro estava lá à mesa e muitos convidados, inclusive Jesus ali, e Maria então derrama o vaso, quebra o vaso de alabastro e faz aquela extravagância, entre aspas, derramando aquele perfume caro para demonstrar o amor e a adoração que ela tinha, a gratidão que tinha pela obra de Cristo. Aí o texto vai dizer que no domingo seguinte, chamado Domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a celebração da Páscoa, e a Igreja Católica, por exemplo, comemora o chamado Domingo de Ramos, saindo em procissão pelas ruas, né, com ramos de plantas, de árvores, até um momento onde se reúnem para exatamente comemorar esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o texto diz que exatamente nesse domingo Jesus sai de Betânia, vai para Jerusalém, e acontece então essa entrada triunfal, como se intitula, né? A entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. É um texto que elucida para nós algumas revelações de mistérios sobre a pessoa de Jesus Cristo. Há muitos textos que apontam o cumprimento das profecias de Jesus como Messias. Não apenas esse texto, mas esse texto é um dos mais claros, um dos mais contundentes acerca da revelação pública, do ministério público de Jesus, do momento de popularidade de Jesus, onde inclusive Jesus, que costumava se retirar, costumava se afastar, quando tinha esse momento em que as pessoas queriam de alguma forma lhe exaltar publicamente. Mas há uma particularidade aqui, é que nesse momento Jesus aceita todo aquele momento em que ele é ovacionado, exaltado,
não é? Com gritos das multidões, enquanto ele entrava pelas ruas de Jerusalém. Então havia uma razão para isso. E a razão é que de fato tinha um momento para se cumprir palavras, profecias que Deus havia revelado no Antigo Testamento, e este momento Jesus tinha que passar para trazer exatamente a revelação pública dele como o Messias. Então, algumas destas provas, não é, de como esse texto está revelando Jesus como o Messias esperado por Israel. Primeiro, o texto fala de ramos, os ramos. Não é? Os ramos, e aqui fala de palmeiras, mas alguns outros textos paralelos vão falar dos ramos de árvores, sem definir qual, certamente palmeiras e outras, mas todos juntaram aos seus ramos. Os outros textos também vai falar do uso das próprias vestes que muitos colocaram sobre as ruas para Jesus passar por cima. Isto era uma atitude, né, que demonstrava a alegria, a festa daquele momento, e também um momento de triunfo de Jesus. Aquele era um momento para trazer a revelação exatamente do triunfo e da alegria com a chegada do rei, a chegada de Jesus. Segundo, o texto fala do clamor. A multidão estava clamando. E o que a multidão clamava pelas ruas de Jerusalém? Esse texto vai dizer que a multidão clamava Hosana, ou Hosanas, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui está uma citação exatamente do salmo que nós lemos. Se os irmãos quiserem, mesmo marcando o texto, e voltar um pouquinho para relembrar o que foi dito aqui, você vai ver que no salmo de número 118, o versículo de número 25 a 27, é exatamente o cumprimento desta profecia. Em outras palavras, significa dizer que quando Jesus está citando este salmo, ou quando os apóstolos, os evangelistas citam este salmo, eles estavam falando de algo que todos os judeus reconheciam. Este salmo era um salmo messiânico. Então, ao citar o salmo, por exemplo, no versículo de número 25, quando diz assim, Hosana, a palavra Hosana tem o significado de dar salvação agora, Senhor, ou dar a vitória agora. O sentido literal da palavra Hosana é o que diz aí no versículo de número 25. Ó, salva-nos, Senhor. Na verdade, era uma expressão que significava um clamor para Deus vir salvar o seu povo. Embora no decorrer da história, esse sentido deste clamor, né, por salvação, ele foi mudado, e Hosana passou a ser um termo com significado de aclamação, de louvor, de adoração, né, de exultação, de alegria, como os anjos anunciavam a chegada de Jesus, Hosana, nas maiores alturas. Mas o sentido original, primeiro do texto, era exatamente isso, um clamor por salvação. Portanto, Hosana era um termo que dizia respeito à salvação messiânica. Quando os evangelistas estão registrando Hosana, eles estavam falando exatamente do cumprimento de uma profecia. Aquele que seria o Salvador, a salvação que a nação esperava através da chegada do Messias, estava se cumprindo com a chegada de Jesus. E bendito que vem em nome do Senhor, uma expressão, uma saudação judaica de boas-vindas. Eles estavam dizendo, o Rei Salvador está chegando, o Rei Salvador está presente, o Rei Salvador está andando pelas ruas da cidade, este é o Messias. Então, seja bem-vindo, Messias, bendito que vem em nome do Senhor. Vamos celebrar esta festa com ramos, como fala aqui também no Salmo de número 118, para receber com honra aquele que é rei. E aqui
no contexto, a pessoa que está sendo saudada não era um rei humano, mas o Senhor Jesus Cristo. É isso que o texto está falando. Jesus, que não costumava receber esse tipo de saudação, mas ele vai então receber esta saudação pública, esta aclamação pública, só que havia um particular. Quando Jesus recebia esta saudação, Jesus não estava recebendo a saudação como ele sendo um Messias, uma autoridade política, militar, que viria para libertar politicamente Israel, mas ele estava recebendo a saudação em cumprimento das profecias, que é o Messias, o Salvador de Israel. Terceiro lugar, irmãos, esta riqueza e estas provas contundentes da revelação de Jesus como Messias aparece não só na forma como ele foi saudado, como ele foi recebido, mas na forma como ele entrou na cidade. A forma como Jesus entrou na cidade também foi uma confirmação das profecias a respeito da chegada do Messias. E aí o texto vai nos dizer exatamente como foi que Jesus entrou na cidade. Ele entrou na cidade montado num jumentinho, cria de uma jumenta, como diz o texto. E a gente percebe nas narrativas a esse respeito de que Jesus não teve um lugar onde ele nascer. Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça. E Jesus, que era o rei da glória, o rei salvador, o rei dos reis, mas ele entra em Jerusalém. E para entrar em Jerusalém, ele manda buscar emprestado um jumentinho de uma família que cedeu o jumento para Jesus entrar montado ali na cidade de Jerusalém. E aí, irmãos, por que Jesus entrou montado no jumento? Eu acredito que nós saibamos, ou que todos tenham a noção de porquê, mas é importante a gente ver literalmente o cumprimento das profecias a esse respeito. E dentre os textos eu quero que os irmãos abram aí mais uma vez, deixa marcado aí em João, e veja lá Zacarias capítulo 9. Por que Jesus entrou montado no jumento? Porque literalmente estava se cumprindo a profecia a respeito da entrada de Jesus como Messias, rei de Israel. Zacarias capítulo 9, versículo 10 e 11, os irmãos podem ler comigo, quem conseguiu abrir aí. Zacarias 9, versículo 9 e versículo 10. Desculpa, versículo 9 e versículo 10. O que diz aí? Vamos ler juntos? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Versículo 10, vamos lá, irmãos, leia comigo. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até as extremidades da terra. Amém? Amém, irmãos? Cumprimento de uma profecia. Eis aí vem o teu rei, humilde, justo, salvador, montado num jumentinho. Ele entrou num jumento porque ele era rei, humilde. A entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumento, era para mostrar que, embora sendo rei, ele não era um rei humano. Ele não tinha pretensões políticas com aquele ato. Ele também não queria com isso mostrar que ele era um guerreiro, alguém que veio para a guerra, humildemente, para mostrar que ele veio realmente como homem, mas também montado num jumento, para mostrar que ele era o rei da paz. Essa era uma tradição oriental. Quando a gente estuda o texto, eu estudei e pude perceber vários textos onde na tradição oriental
os reis costumavam entrar nas cidades montados em jumentos, ou às vezes montado numa mula, como foi o caso de Saul, que tinha a famosa mula, que era do rei Saul, do rei Davi. Mas o texto fala do rei montado num jumento. Então, quando o rei entrava ou chegava na cidade montado num jumento, tinha um sinal de paz. Ao chegar de jumento, ele estava dizendo que queria paz. Quando era para batalhas, as grandes batalhas, quando era como um guerreiro vencedor, para triunfar diante das batalhas contra os seus inimigos, o rei chegava na cidade montado num cavalo, e tinha toda uma cavalaria que o acompanhava. Mas quando ele chegava no jumento, era uma chegada de paz, uma chegada humilde e uma chegada de paz. E é o que Jesus está falando aqui. Não sei se os irmãos perceberam desse governo que o texto de Zacarias diz. E ele diz assim, ele vai destruir as armas de guerra. Ele vai destruir os cetros de opressão, da violência. E ele vem anunciando paz entre as nações. Foi a mensagem do anjo, ou dos anjos que proclamavam paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. Então, Jesus vem chegando, entrando em Jerusalém, e naquele simbolismo da sua entrada, montado no jumentinho, ele estava se apresentando como o rei da paz, como o príncipe da paz, como um mensageiro das boas novas de paz, e não da guerra. E esta foi uma mensagem, inclusive, difícil para Israel entender. Porque Israel esperava um grande guerreiro para, com poder, destruir os seus inimigos e reinar. Mas ele entra humildemente, montado num jumentinho, dizendo, eu vim trazer paz entre as nações. Eu vim trazer a paz para Israel. Isso foi tão difícil para Israel compreender, que no outro texto que narra a entrada de Jesus em Jerusalém, diz que Jesus chora. E uma das razões porque Jesus chora em Jerusalém, ele diz assim, se conheceras por ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz. Mas Israel não entendia a mensagem da paz, a mensagem da reconciliação, a mensagem do perdão que Jesus Cristo veio trazer. Então ele estava cumprindo esta profecia. A entrada de Jesus montado num jumentinho de carga, não apenas comprova a profecia do rei montado no jumento, mas confirma que ele era o Messias, porque foi assim profetizado no Antigo Testamento, e isso está sendo confirmado. Em quarto lugar, irmãos, esse texto de João nos aponta também uma razão para aquela popularidade de Jesus e o ajuntamento de uma grande multidão, que foi exatamente o sinal que ele realizou na casa de Lázaro, na vida de Lázaro, lá na família. O texto diz que o milagre que ele realizou com a ressurreição de Lázaro causou grande impacto, que as multidões iam e viam até a aldeia aclamando Jesus. Muitos creram em Jesus, muitos estavam ali, e o evangelista Lucas registra isso, por causa do sinal ou dos sinais que Jesus operara, dos milagres que Jesus realizou, conforme Lucas 19, versículo de número 37. E o que estava acontecendo? Enquanto as multidões andavam pelas ruas de Jerusalém, elas estavam falando, aí vai o Messias. Foi ele que ressuscitou a Lázaro, morto já depois de 4 dias. E esse homem aí, ele é mais do que homem, há um poder extraordinário nele. Ele ressuscitou Lázaro. Então, as pessoas estavam crendo em Jesus, por causa do milagre que ele fez na vida de Lázaro, crendo em Jesus e declarando, espalhando essa notícia. E as multidões crescentes estavam se aproximando e seguindo a Jesus naquela entrada triunfal ali na cidade de Jerusalém. Em quinto lugar, irmãos, a gente percebe aqui que esta efervescência toda das multidões aclamando Jesus gerou, provocou, fez sair, ainda que não tão espontaneamente, embora a multidão estava festejando com grande alegria, mas há uma declaração aqui nesse texto, ainda que carregada de fúria, de indignação, de revolta, mas o reconhecimento das autoridades
de que ali estava o Messias Salvador. Porque as principais autoridades, quando viu aquela grande multidão aclamando Jesus, certamente eles pensavam que Jesus ia aceitar a proposta de ser aclamado rei. Eles furiosamente declararam: lá vai o mundo após ele. O mundo está acreditando nele. As pessoas estão reconhecendo que ele de fato é o Messias. Nós não temos mais o que fazer. Então, eu me lembro daquele texto que diz assim: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Alguns confessarão, ainda que desta forma, que os escribas e fariseus, que as autoridades judaicas, que Pilatos e tantos outros, ainda que na angústia, ainda que com o coração carregado de revolta, mas vão dizer: ele é Deus. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente, aí vai um profeta. Verdadeiramente, aí vai o Salvador do mundo. O mundo todo está seguindo este homem. Em sexto lugar, os registros desse acontecimento dão alguns detalhes que são interessantes para a gente analisar. Completam esta narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém até o templo. Todos os evangelhos registram o brado, o grito de Hosana. Mas há uma expressão, Mateus registra: Hosana ao filho de Davi. Marcos registra: bendito o reino de Davi, nosso pai. Por que isso? Porque aqui também era o cumprimento de uma profecia. Os irmãos podem abrir aí, mais uma vez, por favor. Literalmente, está se cumprindo a profecia de que haveria de vir a Israel o Messias libertador. E de onde viria o Messias? Olha aí, 2 Samuel 7. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. 2 Samuel, capítulo de número 7. Os versículos de número 12 a 17, que dizem assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, está falando para Davi, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Leiam comigo o versículo 13. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe porei por pai, e ele será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Olha que o Senhor estava falando isso para... Essa mensagem é para quem? Para Davi. E Marcos vai dizer, então, aí é o reino de Davi, nosso pai. O apóstolo Paulo registra em Romanos 1, versículo 3 e 4, exatamente a confirmação desse texto que nós acabamos de ler. Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, olha lá, por favor, rapidamente, Romanos 1, versículo de número 3 e 4, que diz assim: com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, Jesus faz questão de mostrar que a sua vinda estava se cumprindo esta profecia. Ele era o filho de Davi, e o seu reino seria um reino eterno, a ser estabelecido na terra. E para confirmar que ele não estava falando
de Jesus como um Messias ou como um filho humano, carnal de Davi, apenas uma descendência humana, Jesus mais na frente vai discutir com os escribas e fariseus, dizendo assim: mas se eu sou filho de Davi, por que que Davi orou dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te aos meus pés, até que eu ponha todos os teus inimigos por debaixo dos meus pés. Ou seja, ele estava dizendo, Davi reconheceu a divindade de Jesus Cristo. Por isso Davi o chamou do Senhor. Então, humanamente falando, ele é descendente de Davi, ele é filho de Davi, mas esse é um título messiânico. É para falar que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador, aquele que veio para salvar a nação. E todas as profecias se cumpriam nele. Ele era o Messias, ele era o Cristo, o ungido de Deus, aquele que veio para salvar. Aquele que veio para libertar o seu povo. Meus irmãos, há tantos detalhes, mas eu não quero prolongar mais. Mas é interessante, diante desse enunciado da palavra de Deus, com riquezas insondáveis desses acontecimentos, acerca da divindade de Jesus Cristo, é oportuno que a gente pense um pouco. O que significa isso para nós? Tudo que está escrito aqui, que sentido tem para a nossa fé? Que sentido tem para a nossa pregação? Qual o sentido desse texto para as nossas vidas? Para nós como igreja, como povo de Deus nesses dias. Primeiro, queria destacar algumas lições. Esse texto confirma a declaração das Escrituras de que Jesus Cristo é Rei e Senhor do universo. Bom seria se a gente tivesse tempo para citar do Antigo até o Novo Testamento as declarações bíblicas acerca de Jesus como Senhor e como Rei do universo. Portanto, como Deus. Vou citar algumas apenas. Os anjos anunciaram a chegada de Cristo dizendo: não temais. Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de quem? Hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os anjos anunciavam a chegada de Jesus como Salvador, como Messias e como o Senhor. A profecia, o profeta Isaías dizia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados. Jesus disse lá na sinagoga: esta palavra hoje se cumpre em mim. O evangelista Lucas, em Atos 10, versículo de número 38, vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu com poder para libertar os cativos, para abrir os olhos aos cegos. E então a palavra vai confirmar que Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador, Jesus era o libertador de Israel. Não um libertador político, mas um libertador espiritual. O autor aos Hebreus narra acerca do Filho de Deus, no capítulo 1, versículo 8, dizendo: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele estava falando do reinado de Cristo.
Ele veio com autoridade, o cetro que era uma vara, um bastão que representava a autoridade, e ele estava dizendo que este governo de Cristo é eterno. Aqui está falando do governo e da glória eterna do Messias, Rei Jesus, que é Deus. O autor aos Hebreus continua no capítulo 2, versículo 14 e 15, dizendo assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aleluia. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para quebrar o cetro da opressão, para libertar aqueles que estavam debaixo das garras de Satanás, dominados pelo medo, dominados pela angústia, o medo da morte, o medo da opressão, o medo do reino das trevas prevalecer. Mas eis que aparece Jesus, o Messias esperado por Israel, e a palavra diz: ele veio e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há uma libertação, havia um domínio de opressão, havia um domínio de governo do diabo, do reino das trevas, mas Jesus Cristo vem e quebra os grilhões. Por isso o profeta vai dizer: os que viviam na região da sombra da morte, os que estavam debaixo de opressão, para estes a luz resplandeceu. Todo o cetro de opressão foi quebrado, porque nasceu um menino, e esse menino é maravilhoso, esse menino é conselheiro, esse menino é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz, ele é Rei da glória. Ele é Senhor do universo. A igreja reconhece, proclama que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor, que Jesus triunfou, e por isso Ele está acima de todo nome. O seu governo é eterno. Aprendemos também, irmãos, a necessidade de refletirmos sobre o significado de afirmar que Jesus é Rei. O que significa afirmar que Jesus é Rei das nossas vidas? Ele não é apenas o Rei de Israel, Ele é o nosso Rei, amém? Ele é Rei e Senhor das nossas vidas. Agora, o que significa a realeza de Cristo? Se Ele é Rei da minha vida, se Ele é o meu Rei, se Ele reina sobre mim, o que significa isso? Significa que devemos dar a Ele a honra de Rei soberano. Precisamos continuar clamando: Hosana! Precisamos continuar declarando: bendito que veio em nome do Senhor. És bem-vindo, Rei da glória. És bem-vindo porque Tu és o único que pode salvar. Sobretudo em dias tão terríveis como estes que nós estamos vivendo, precisamos clamar: Hosana! Não apenas aclamando o Rei, mas dizendo: salva-nos, Rei! Salva-nos, Senhor! Significa, em segundo lugar, também, que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. Ele é Rei, Ele reina mesmo nas nossas vidas. Então a palavra diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Jesus é o Rei da minha vida, se Ele reina, se o reino dele de fato é reino que vale para mim, para minha família, para minha vida particular, será que eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Terceiro lugar, irmãos, implica em reconhecer que devemos servi-lo
como participantes de um reino de sacerdotes. O Senhor é rei, Ele estabeleceu um reino, e a Bíblia diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes para Ele mesmo. Desde Êxodo essa mensagem é declarada. Agora no Novo Testamento, a igreja de Jesus é chamada de Israel de Deus. E esse Israel de Deus, então o apóstolo Pedro escreve dizendo: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aquele que nos trouxe para a sua luz, merece o nosso serviço. Ele é rei e nós somos súditos do reino. Ele reina e nós nos submetemos ao seu governo. A igreja precisa continuar orando e clamando: venha o teu reino, venha o teu reino sobre a igreja, Senhor, venha o teu reino sobre a minha família, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Reina, Rei da glória, reina Jesus. Tu és o rei, então eu sou servo. É o Senhor quem manda, é o Senhor quem é digno de honra, é o Senhor quem ordena, é o Senhor quem é adorado, é o Senhor quem é reconhecido, e eu estou prostrado aos pés do Rei, porque Ele é Rei e eu sou servo dEle. Isso significa reconhecer a realeza de Cristo, reconhecer que tudo é dEle. Nós somos apenas mordomos. Eu fico pensando nos donos daquele jumentinho. Não eram ricos. Mas a atitude de Jesus também é para revelar que tudo é dele. Tinha os donos do jumento, mas o dono do dono e do jumento e de tudo mais é o Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Reina o Senhor, trema os povos, tudo é dele. Davi diz: nós recebemos tudo, vem das tuas mãos, Senhor. Quem sou eu? Quem é o teu povo para te dar tantas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos nós recebemos e entregamos de volta a ti. Então, quando a gente reconhece Jesus como Rei, a gente reconhece que Ele é dono de tudo. Ele é dono da minha vida, Ele é dono da minha fazenda, se tem a fazenda. Ele é dono do meu carro, se tem o carro. Ele é dono da minha casa, se tem a casa. Ele é dono do meu dinheiro, se tem o dinheiro. Ele reina. Amém? Ele é dono de tudo. Será que Jesus é rei de tudo nas nossas vidas? Significa também adorá-lo com tudo o que temos e tudo o que somos. O evangelista Mateus registra acerca dos anjos, ou melhor, dos 3 reis magos que vieram adorar. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eles ouviram as tramas do rei Herodes, mas eles foram adorar um rei muito mais digno de honra. E diz o texto: e eis que a estrela que vira no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostraram-se e o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Eles adoraram ao Senhor com tudo o que era e com tudo o que tinha. Eles depositaram aos pés do Rei da glória, o Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto nesta noite:
É muito interessante quando a gente enxerga Jesus sendo aclamado como rei pelas ruas de Jerusalém. Como estão as estradas do nosso coração? Será que Jesus é aclamado dentro do teu coração como Rei e Senhor? Será que nós, como igreja, irmãos, temos honrado a Cristo de todo o nosso coração como Rei e como Senhor das nossas vidas? Vocês sabem, esta multidão tão grande, tão alvissareira, tão vibrante, entraram pelas ruas de Jerusalém, declarando que Jesus era o Messias. Bem-vindo, Rei, Filho de Davi, bem-vindo teu reino entre nós, hosana nas maiores alturas. Mas vocês sabem também que 2, 3 dias depois, a frustração e a decepção de muitos com o Cristo, que não usou do seu poder, da sua autoridade, para se autodeclarar Rei de Israel e fazer promessas libertárias, promessas de libertação da nação, e então enfrentar o Império Romano para livrar Israel do poder político de Roma. Certamente uma grande parte dessa multidão, 2, 3 dias depois, já se unia, não a voz ou as vozes da aclamação, mas convencido pelas autoridades religiosas judaicas, uma grande parte desta multidão que aclamava pelas ruas de Jerusalém a Jesus como Rei e como Senhor, como Messias. Estes mesmos que o aclamaram como Messias, agora, 2, 3 dias depois, já estava fazendo coro com as vozes das multidões que, para agradar as autoridades religiosas perante Pilatos, gritava: crucifica-o, crucifica-o. Será que nós não estamos aclamando Jesus, Rei da Glória, dentro da igreja? Honrando a Jesus com os nossos lábios quando estamos no culto, ou às vezes nem mesmo no culto, não refletimos aquilo que estamos cantando, mas como é a nossa aclamação a Jesus lá fora? Será que vocês, estudantes, será que vocês, funcionários públicos, será que nós, autoridades religiosas, servos e servas do Senhor, estamos aclamando Jesus como Rei lá fora? Será que Jesus é aclamado no ambiente acadêmico? Será que Jesus é aclamado Rei no ambiente de trabalho? Será que Jesus é aclamado Rei no ambiente do entretenimento? Será que Jesus é aclamado Rei dentro da nossa casa, nas nossas ruas, nos nossos relacionamentos? Será que não estamos aclamando a Jesus na hora da festa, mas na hora da prova, quando Ele está requerendo de nós uma prova de que nós pertencemos a Ele? Será que não estamos silenciando os nossos lábios? Será que não estamos fazendo coro com as vozes da multidão que clama: crucifica-o, crucifica-o? Às vezes eu fico refletindo, pensando, sendo Jesus esse Rei tão glorioso, porque nós o honramos tão pouco? Porque nós fazemos tão pouco caso desse Rei? Eu fico pensando às vezes em coisas simples e práticas, como por exemplo, preparar uma cantata de Natal para adorar o Rei da Glória. Não estamos pedindo ouro,
Não estamos pedindo dinheiro, mas apenas que as pessoas, que os jovens, que os adolescentes dediquem um pouco do seu tempo para ensaiar, para terem a honra de chegar à frente da igreja e cantar a mensagem mais nobre, mais pura, mais santa, mais digna da face da terra. Declarar Jesus como Rei, como Salvador. Mas nem para isso nós acordamos. Quantos que se negam a gastar 1 hora do seu tempo para ensaiar num grupo coral, para proclamar Jesus como Rei. E aí nós cantamos que Ele é o Rei, mas na prática Ele não reina. Reina o nosso eu, reina a nossa vontade, reina o nosso querer. Jesus é desentronizado das nossas vidas, mas Ele é o Rei dos reis. Ele é digno. Eu termino com a última lição desse texto. Não só que Jesus é o Rei e Senhor, não só que Ele é digno da nossa adoração como o nosso Rei pessoalmente, servindo a Ele como Rei, mas também dizendo que tudo o que aconteceu com Jesus foi para que se cumprisse as Escrituras. E aí vamos entender uma coisa. Esta palavra de Deus é fiel. Nenhum i ou tio cairá da lei, sem que tudo se cumpra. Todas as promessas de Jesus já se cumpriram, mas ainda há uma promessa para se cumprir. Mas sabe o que esse texto nos ensina? Que o Deus que velou por todas as profecias para fazê-las cumprir, e visivelmente foram vistos os cumprimentos dessas profecias, é o mesmo Deus que vai velar pela sua palavra e vai cumprir até a última palavra, quando os céus se abrirão para receber com poder e grande glória o Filho de Deus descendo sobre as nuvens do céu. Meus queridos irmãos, esse texto nos fala que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele voltará. Ele não voltará mais e nem entrará mais em Jerusalém montado num jumentinho. Mas a Bíblia diz que ele virá cavalgando sobre um cavalo branco, símbolo de um guerreiro. Em Jerusalém ele entrou como príncipe da paz, mas ele virá e todos os seus inimigos sofrerão o poder do seu séquito de ferro. Ele vai triunfar sobre todos os seus inimigos. E o mesmo João que registra esse acontecimento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, registra um dos últimos capítulos da história com o triunfo de Jesus sobre todos os seus inimigos. Esse mesmo apóstolo revela em Apocalipse, ou na revelação, ele traz o triunfo final do Filho de Deus sobre todos os seus inimigos. Olha para a gente terminar, Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Como é que Jesus vai entrar na Nova Jerusalém? Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Poderia ler todo o capítulo, mas eu vou ler apenas esses versículos que dizem assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada,
para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Terminem comigo, meus irmãos, todos de pé. Terminem comigo a leitura do versículo 16. Todos de pé. A uma só voz. Termina o texto dizendo: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja declara: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 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 Aleluia. Este é o Jesus glorificado. Eu gostaria de orar nessa noite. Se você já recebeu Jesus como Senhor, como Rei, glória a Deus por isso. Se você não recebeu, receba Cristo nesta noite. Eu gostaria de orar, se você quer receber a Jesus como Rei da tua vida hoje. Mas gostaria também que, se você reconhece Jesus como Rei, e você não tem buscado este reino, em primeiro lugar, não tem servido como servo, como sacerdote nesse reino, e você nessa noite quer receber esta oração, um clamor a Deus para que Ele venha e abençoe a tua vida, para que tu sirva a Jesus como Rei. Queria que você saísse do seu lugar e venha aqui à frente. Se Jesus é o Rei e você quer adorá-lo e servi-lo como Rei e Senhor, e entregar a tua vida, consagrar a tua vida para a glória dEle, você poderia sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus, para esse momento de oração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vem a igreja toda. Todo mundo está bem aí. Vem para cá. Vem aqui para junto. Vamos orar juntos então. Vamos clamar o Rei. Sabe, você poderia clamar nessa noite: Hosana. Salva-nos, Senhor. Se Ele é Rei, serviu. Se Ele é Rei, honremos. Se Ele é Rei, prostremo-nos. Demos a Ele a glória. Dediquemos nossa vida a Ele. Rei dos Reis, Senhor Jesus, o Senhor é Rei, majestoso. Tua palavra diz que o Senhor está sobrevestido de glória, de majestade, que o teu trono é tão transparente, como cristal reluzente. Teu trono resplandece brilho, beleza, glória. Há uma luz inacessível. Homem algum pode se achegar a este trono se não fosse a tua vinda,
teu nascimento, a tua morte, a tua ressurreição. Ó Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Senhor triunfará eternamente, Rei. E tua palavra diz: ao vencedor, assim como o Senhor venceu, concede também vitória ao teu povo, Senhor. Nós reconhecemos que não temos adorado, servido, honrado, tributado aquilo que o Senhor é digno e merecedor, como Rei que és. Nós reconhecemos também, meu Deus, que não temos aclamado ao Senhor. Oh, meu Deus, quantas vezes o nosso louvor é tão mesquinho. Nós não abrimos a boca para declarar, nós não cantamos como quem exulta, como quem se alegra, como quem celebra, como quem vibra na tua presença. Nós não adoramos o Rei com a honra que o Senhor merece na nossa adoração. Oh Senhor, abre os nossos lábios numa adoração sincera, numa adoração verdadeira. Deus, quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra a nossa vaidade. Quebra, Senhor, toda esta opressão, esta opressão maligna que muitas vezes oprime a nossa alma para não louvar o Senhor. Ó Deus, nós fazemos a oração do salmista nesta noite. Tira a minha alma do cárcere. Tu viestes com este propósito. Liberta o teu povo para te dar glória. Liberta o teu povo para te adorar em espírito e em verdade. Liberta o teu povo para te servir com liberdade, com ousadia, para te amar e proclamar teu nome com intrepidez. Liberta o teu povo para te honrar, ainda que seja com o seu próprio sangue, mas que o Senhor receba a glória. Oh Deus, nesta noite, venha sobre cada um de nós o teu reino. Venha sobre estas vidas que estão diante do teu altar, o teu reino, Senhor, o teu governo, meu Deus, o teu domínio, Senhor, a tua vontade, ó Deus, que não almejemos outro alvo na vida que seja contradizente com a vontade do Senhor, que seja conflituoso com a tua vontade. Tu sabes o que é melhor. Dá-nos a graça para fazermos a vontade do Senhor acima da nossa vontade. O reino do Senhor venha sobre a igreja. Nós clamamos pela vinda do teu reino. Nós clamamos pelo governo do Senhor na igreja, em todas as áreas da vida da igreja. Nós clamamos, meu Deus, pela manifestação do teu poder para quebrar toda a opressão e tornar o teu povo livre. Nós clamamos pelo teu governo na cidade de João Dourado. Os cativos, os oprimidos do maligno, que sejam libertos, que sofram o impacto da presença real do Senhor nesta cidade. Oh Deus, reina sobre João Dourado. Nós clamamos a ti nesta noite. Levanta uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, Senhor, para triunfantemente declarar o nome do Senhor por todos os cantos desse município, desta cidade, desta região, porque o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Daqui estejamos no meio da multidão que receberá triunfantemente o Verbo de Deus, que virá gloriosamente sobre as nuvens dos céus para buscar a tua igreja, e que estejamos com os nossos olhos espirituais desvendados para ver o Senhor glorificado e vivermos eternamente na tua presença. Assim oramos com ações de graças, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus. Você poderia saudar o seu irmão, desejar a paz do Senhor, desejar a boa noite, desejar que venha o reino de Deus, o domínio de Deus sobre a vida de cada um. Eu tenho 2 avisos rápidos para fazer para os irmãos. Amanhã vai ser votado na Câmara sobre o seu povo. Vamos na paz do Senhor. Tem ensaio? Tem um ensaio, né,